Bom dia a todos. Bom dia. É com imenso prazer que eu recebo todos vocês no plenário Barbosa Linha Sobrinho, hoje na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Dando início à nossa primeira reunião da Frente Parlamentar pela Humanização e Atendimento Público do Serviço em Geral, gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Floresvaldo Moro, subsecretário-geral de Saúde do Rio de Janeiro. Gostaria também de convidar a senhora Célia Rodrigues da Silva, coordenadora-geral da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Transporte. Gostaria de convidar também o Dr. Leomar Valença, advogado e diretor da Universidade Brasil. Convidar também o senhor Roberto Irã Leite Júnior, em atendimento e negócio da UERJ. Convidar também para compor a mesa o doutor Telson Pires, advogado e especialista em atendimento público. Convidar a senhora Ana Paula Salomão, superintendente de Proteção Social, representando a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direito. Com a composição da mesa completa, quero agradecer a presença de todos na manhã desta segunda-feira. Sabemos que o dia de hoje, começar a semana, já pela manhã, numa reunião no centro da cidade, é um desafio grande. Mas sabemos que existem desafios maiores a serem enfrentados. E nós temos disposição para superá-lo. E com a força, a coragem, determinação e a união de todos, chegaremos ao nosso objetivo. Obrigado por todos estarem presentes e acolher o convite da nossa primeira reunião da Frente Parlamentar pela Humanização e Atendimento Público no Serviço Geral de hoje. Para entender um pouco sobre a nossa reunião e essa frente parlamentar que foi instalada na casa, eu quero convidar todos a assistir um vídeo onde ele vai nos levar um pouco à realidade tão presente na vida da nossa população. Chegar em casa, que hora? 8 horas da noite. Então, 3 horas que a senhora demora para chegar em casa. Por que vocês estão me agredindo? Tira a mão de mim! Morreu após passar mal e ter que esperar por 2 horas. Johnny, com o rosto todo inchado, que apareceu um negócio lá, ninguém sabe o que é. O médico tem que nos avisar. Quem precisava de uma consulta médica teve que entrar nesta fila interminável. Eu estou desde 5 horas da manhã aqui na fila. Olha só como as estações estão lotadas. Eu estou achando uma falta de respeito com as pessoas muito grande. Ele chegou a cair aqui da máquina, como a gente viu.
de nada. É o melhor hospital. Falta de respeito com a população. Tem que desmaiar ou passar mal para eles poderem atender a gente. Pacientes esperaram 12 horas por atendimento. Parece que vai cair na nossa cabeça daqui a pouco sai a escola. Fazer você ficar aí 3 horas, 5 horas para pegar um documento. Nós estamos aqui largado, desprezado aqui. Eu tô sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. Pagamos a mesma passagem que todos os outros pagam. E todos têm ar. Aqui não tem. Que absurdo é esse? Me mandaram pro centro da cidade. Como é que eu saio daquele Campo Grande pro centro da cidade? Atrás de um otorrino pra minha filha. Como eu vou sair daqui? Como? Ele nunca para. Uma vez eu peguei o ônibus com ele, ele fechou a porta na minha cara. Ele nunca para. Ele não recebeu nem sequer um soro para poder hidratar, entendeu? Eles pegaram somente um acesso para poder colocar uma medicação para ele dormir, mesmo assim foi a pedido da minha filha que estava assistindo ele ali no momento. Eu presenciei coisas desagradáveis no corredor, coisas que você vendo pela televisão, você se comove. Agora você fazendo parte, a dor é pior. Meu pai tem dignidade, meu pai trabalha há anos, entendeu? Para pelo menos ter uma saúde direita. Tem mosca, o chão completamente sujo. A refeição chega a dar nojo. Só se for fratura, mas é o terceiro que a gente vai. Aí ela falou, vai no 5º, 6º e 7º. A senhora tem que achar o lugar. Essa é a triste realidade do nosso país. E no estado do Rio de Janeiro não é diferente. Os meios de comunicação divulgam diariamente e todos nós já passamos por alguma situação ou situações em nossas vidas envolvendo mau atendimento. E até mesmo a falta de atendimento nos serviços públicos em geral. Muitas reclamações sobre o tema também têm chegado ao nosso gabinete parlamentar. Sobre o tema também tem chegado ao nosso gabinete parlamentar, sendo assim, com o objetivo de auxiliar e propor ações de políticas públicas que venham melhorar o funcionamento no atendimento público e serviços em geral, beneficiando toda a população do estado do Rio de Janeiro. Surgiu a ideia de criarmos uma frente parlamentar pela humanização e atenção ao atendimento público de serviços em geral. Antes de tudo, é importante entendermos o que é humanização. Humanização é a ação ou efeito de tornar humano ou mais humano, mais benévolo, mais afável. Humanizar se traduz como uma inclusão das diferenças nos processos de gestão e cuidado. Todo o processo de humanização é construído de uma forma coletiva e compartilhada. No ano de 2003, foi lançada a Política Nacional de Humanização, o PNH, vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, buscando por uma prática os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de agir e também de cuidar. A Política Nacional de Humanização estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e os usuários para contribuir um processo coletivo de enfrentamento de relação de poder, trabalho e afeto, de muitas vezes produzirem atitudes e práticas desumanas que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho de usuários no cuidado de si. Esta política tem sido experimentada em todo o país e, a partir dela, surgem diversos planos de ação para promover e disseminar inovações nos módulos de atendimento. Embora todo o conceito de humanização tenha surgido inicialmente voltado para a área da saúde, entendemos que vai muito mais além e atinge todas as áreas do serviço público. Um bom exemplo é a necessidade de humanização no atendimento do Poder Judiciário,
ressaltando a postura de alguns juízes durante as soluções de conflitos. Se qualquer um de nós visitar o fórum nesse momento, verá a quantidade de pessoas nos corredores, esperando horas para resolver alguma questão. A maioria dos cidadãos, muitas das vezes, deseja saber sobre um processo ou necessita de uma orientação, mas ficam constrangidos em não ter coragem de sequer se dirigir a um servidor para buscar uma informação, por muitas vezes são mal atendidos. Um outro exemplo é a questão da qualidade do atendimento das concessionárias de serviço público de transportes, tais como a Supervia, metrô, barcas, e responsável pelo transporte diário do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um tema de grande relevância nos tribunais do país e se refere à qualidade da prestação de serviço público, essencial de transporte coletivo, principalmente no que tange à observância dos principais da adequação, eficiência e na continuidade. Constantemente vemos o descaso dessas empresas no tratamento dispensado aos cidadãos. Humanizar, dar atenção e prestar um atendimento de qualidade, seja ele em que área for, é dever de todos os servidores, mas não é uma tarefa muito fácil e requer planejamento, treinamento e empatia. A humanização no atendimento é uma necessidade crescente nos dias atuais. Isso porque ela resgata a figura exemplar de um profissional preocupado em atender às necessidades daqueles que necessitam de um atendimento. A Lei Federal 13.460 de 2017 disciplina a participação e proteção de defesa dos direitos do usuário do serviço público da administração pública. Esta lei irá estabelecer normas básicas para a prestação de serviço público e ser aplicada à administração pública direta e indireta à União, dos Estados, do Distrito Federal e os municípios, de acordo com o dispositivo do incluso do inciso 1 do parágrafo 3 do artigo 37 da Constituição Federal. Alguns requisitos são essenciais à prestação de um serviço público de qualidade. O primeiro dele, ser meta e organização de serviço. Ter uma equipe bem formada com objetivo bem definido é essencial para que a humanização funcione bem, o tratamento dispensado às pessoas seja o melhor possível. Segundo, a boa comunicação. Uma comunicação eficiente é fundamental para a boa prestação de serviço e satisfação do usuário. Terceira, a urbanidade, respeito, boa vontade, cortesia e acessibilidade no atendimento público dos usuários dos serviços públicos em geral. 4, capacitação da equipe de trabalho. O que observamos hoje são muitos servidores que passam a tempo com o passar do tempo se acomodam em suas funções e não buscam atualização e reciclagem, o que gera um mau atendimento. Seria importante a realização constante de cursos e capacitação em todos os setores envolvidos. Quinto, a motivação do servidor público. É fundamental que o servidor esteja motivado e tenha interesse na execução do seu serviço. O serviço bem executado deveria ser sempre destacado. Sexto, o objetivo final. Terá que ser sempre um bom atendimento e a eficiência no serviço público consequente, satisfação do usuário. Diante do exposto, o que objetivamos com essa frente parlamentar é auxiliar a população do Estado do Rio de Janeiro na questão da satisfação na prestação do serviço público, buscando sempre um atendimento digno e de qualidade, que é o dever do nosso Estado. Pretendemos fazer reuniões, debates e apresentar projetos que possam melhorar a rede de atendimento de todos os setores dos serviços públicos. Sabemos, amigos convidados, nessa primeira reunião de hoje, a qual a Casa acolhe com muito respeito. Essa frente parlamentar, como aqui foi colocada, vem com o intuito de ouvir a população que muitas das vezes não tem sido assistida. Infelizmente, os meios de comunicação transferem para a sociedade
ódio, tristeza, dor, desprezo, e nós sabemos que isso, ao invés de ajudar, se torna apenas um combustível numa fogueira que está a cada dia crescendo, não só no nosso estado, mas como também em todo o país. Então, a frente parlamentar, ela não é uma frente para confrontar o serviço público em geral do atendimento, mas buscar alternativas através de políticas públicas, sabendo que o cidadão ele tem os seus direitos, mas também ele tem os seus deveres. E um tem que ser respeitado pelo outro, tanto o servidor público como também o cidadão de bem. Nós buscamos aonde surge o problema, e a frente parlamentar é buscar e levar a solução desses problemas. É dar a voz à população que muito tem sofrido no estado do Rio de Janeiro. Então, eu apresento a vocês a frente parlamentar de humanização em defesa e o atendimento público dos serviços em geral. Obrigado. Continuando a nossa fala, eu quero convidar a pessoa do Dr. Telso para falar um pouco sobre o tema de hoje. Ele que é coordenador de pós-graduação em Ciências Políticas da Universidade da Santa Úrsula, aqui do nosso estado. Obrigado por ter vindo. A palavra com o nosso Dr. Telso. Um bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para poder participar deste evento importante e parabenizar efetivamente o nosso deputado Daniel Librelon pela iniciativa de criar esta frente parlamentar. Eu aqui rapidamente fiz uma reflexão sobre o que foi falado e sobre a importância desta frente parlamentar e cheguei à conclusão de que existe um binômio relevante que está em processo de transformação. O povo brasileiro, o elemento humano do Estado brasileiro está em transformação. Me refiro à consciência política. Acho que o brasileiro está cada vez mais se tornando mais crítico das políticas públicas, se tornando mais crítico sobre o exercício do poder político. Eu anotei aqui Estado e República, que são duas palavras que normalmente escutamos todos os dias, seja por autoridade, seja na nossa leitura, seja nos noticiários. É preciso que o povo brasileiro entenda que Estado é a sociedade. E o Estado só existe para atender aos reclamos públicos. O Estado só existe para atender, para proporcionar o bem comum do povo que se situa dentro dos seus limites territoriais. Então, se o povo passar a perceber esta realidade, ele se conduzirá de outra forma, de outra sorte, junto aos serviços públicos que a eles são disponibilizados. Uma outra palavra que reputo também relevante é república, do latim res publicum, coisa pública. Estou dizendo que os aparelhos do Estado não são do Estado, verdadeiramente são do povo. Os tributos que são cobrados de cada um de nós, contribuintes, são do povo, não são do Estado. E compete a nós, ou direta ou através dos nossos representantes, indicar ao poder público como utilizar a receita tributária auferida cotidianamente. Coisa pública, é isto que foi enunciado lá em 1789, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão pós-Revolução Francesa. O homem é o titular do poder, o homem é o dono da coisa pública. Então veja, se nós
passamos a entender de outra forma o que é o Estado e o que é a República, certamente a humanização é o novo tempo que se avizinha. Existe um Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos que data de 2017, ainda do governo Michel Temer, que já está vigente e abarca todas as entidades federativas, União, Estados, Municipalidade e Distrito Federal. Então, todos os serviços públicos dessas entidades federativas já se encontram norteadas, de certa sorte, por este Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. Esse código ele surgiu como um desdobramento do artigo 37 da Constituição da República, parágrafo 3º. Eu costumo dizer aos meus alunos que a nossa Constituição é de 1988, mas o cidadão brasileiro ele está mais próximo da Constituição hoje do que esteve lá na sua formação, lá no seu berço, em 1988. Quando a Constituição proclamou o acesso à justiça, proporcionando ao cidadão o acesso à justiça, era necessário também instrumentalizar o Estado para proporcionar este acesso. Eis que a Defensoria Pública veio ao socorro do povo brasileiro. E agora, mais uma vez, percebendo-se a necessidade premente de humanização nos serviços públicos, todos eles, a Constituição se desdobra para melhor servir ao titular do seu poder. Surge, então, o Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. Assim como também tem surgido nos estados, no que toca à questão tributária, os Códigos de Defesa dos Contribuintes, assim como surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Então, não quero me delongar, mas mais uma vez frisar a relevância, a importância desta temática, a oportunidade que o nosso deputado Daniel Librelon enxergou por necessidade, no sentido de que os serviços sejam verdadeiramente humanizados. Nesse vídeo que foi passado, né, e clama, é um clamor público, o tópico saúde pública. Nós temos aqui presente uma autoridade do Estado, então o que eu vou dizer não é novidade, existe incentivo da União, no sentido de que os entes federativos, mais atidamente os municípios, toquem de forma diferenciada a saúde pública, na ponta. E esse incentivo se dá em relação à capacitação. Existem muitos municípios no estado do Rio de Janeiro que não possuem devidamente constituídos os núcleos de educação permanente em saúde. E se esses núcleos não estão devidamente constituídos, o município não recebe da União e também dos estados os repasses próprios para a capacitação. Por fim, informo que, na minha percepção, este tema humanização está irmanado a outro de igual relevância, que é a capacitação. Entendo que a forma de tratamento, a forma de se perceber o povo, os seus clamores, passa necessariamente por uma constante capacitação do servidor público nos diversos níveis, capacitação, atualização e, sobretudo, humanização. Amigos, novos tempos se avizinham e eu tenho certeza de que estamos rumando forte, passo a passo, em direção a esses tempos, quando vejo um evento desta natureza, uma frente parlamentar tão preciosa quanto esta. Mais uma vez agradeço ao deputado, cumprimento a oportunidade da constituição desta frente e também aos seus assessores, na pessoa
do amigo Valdir, que tem sido incansável junto ao deputado no que toca a esse trabalho diuturno, não é? De fazer o melhor para o povo do Rio de Janeiro. Muito grato. Quero agradecer as palavras do Totelso, que tem acompanhado constantemente a situação que vem acontecendo no nosso Estado, e estender a palavra também, concedo a palavra ao doutor Alex Alves, ele que é o especialista em saúde mental, para falar um pouco na tribuna. Por favor. Bom dia, tá bom, o som aqui está ok. Quero agradecer ao deputado essa oportunidade de estarmos aqui, né? E o assunto é extremamente importante, porque, inclusive, nós estamos com o Alexandre, né, candidato do nosso Conselho Regional de Psicologia, né? E estamos muito envolvidos, né, no entendimento daquilo que precisa ser feito dentro do nosso Estado, né? Eu costumo pensar, eu sou nascido na década de 60, né, no ano de 63, e, na realidade, a gente nasceu na ditadura, passamos por uma dita mole e chegamos numa dita podre, não é isso? O deputado está com uma missão muito grande de tentar ver essa frente parlamentar, fazer uma grande reformulação daquilo que tem acontecido no nosso Estado. Nós temos que lembrar que a cidadania está ameaçada, né? Na realidade, o que nós estamos sofrendo é um ataque à cidadania brasileira. Isso não está acontecendo de agora, na realidade, isso já acontece desde o período colonial, passa pela Primeira República, passa pela Segunda República, e é muito bom ver jovens como deputado, né, se envolvendo com esse entendimento, essa compreensão, essa necessidade de realmente a gente humanizar as relações. Só que aí nós temos que lembrar que isso começa nas nossas escolas, né? Eu faço trabalho dentro das creches do município, para cada 10 crianças nós estamos com 7 com problemas graves comportamentais. No município do Rio de Janeiro, para cada 10 deputados, nós estamos com 8 com problemas de transtornos mentais. Dentro do Estado, as escolas do Estado, para cada 10, 9 estão apresentando distúrbios de comportamento, e nas universidades federais e estaduais, para cada 10 alunos publicados pelo MEC, em outubro do ano passado, nós tivemos 8 alunos com transtornos mentais. Então, observa a qualidade do ser humano que está chegando, né, diante do serviço público, que está passando por dentro das universidades, está passando por dentro das escolas, que está dirigindo, né, todas as frentes de trabalho dessa nação. Nós estamos diante de uma pandemia psicossomática, gente. A coisa é muito grave, né? Infelizmente, a mídia só resolveu avisar isso agora, em agosto. Eles trouxeram à tona esse problema, que só eu já estudo isso há 30 anos. Em 2012, a Ordem Mundial de Saúde lançou um alerta para o mundo, avisando aquilo que iria acontecer, né? E aí é extremamente importante aproveitar esse gancho dessa frente parlamentar para poder agir em políticas públicas de reestruturação de processos, porque na realidade a gestão pública ela foi mal servada nos últimos 10, 20 anos dessa nação, né? Nós passamos por um processo de desmantelamento da coisa pública, né? E é muito interessante a gente ver na nossa bandeira o conceito de ordem e progresso. Recentemente eu estava conversando com o diretor do Instituto de Psicologia da Força Aérea Brasileira, e aí ele falou para mim que antes da ordem teria que haver a disciplina. E aí eu virei para ele e falei: coronel, antes da disciplina tem que haver uma coisa que se chama implicação. As pessoas têm que se implicar. Se você tiver uma pessoa implicada, ela vai entender o conceito da disciplina, ela vai entender o conceito da ordem, e ela vai ser capaz de gerar o progresso. Sem implicação não vai acontecer, gente. E na realidade, o que tange a coisa pública, né, nós tínhamos que estar com esse salão lotado, deputado, lotado, né? Eu penso agora um monte de gente que deveria estar aqui para poder entender, compreender, participar, lhe apoiar, né, e somar esforço nesse sentido, porque
todos nós somos usuários de maneira direta e indireta. Apesar de eu ter plano de saúde, se eu sofrer um acidente, o primeiro lugar que eu vou bater vai ser um hospital público. E quando eu bater naquele hospital público, vai ser só misericórdia. Se o meu pessoal me localizar em 15, 20 minutos, eu tenho uma chance. Se eles não me localizarem, a coisa vai ficar muito complicada. Então, na verdade, todos estamos sofrendo isso. Os nossos policiais, para cada 10 policiais, nós estamos com 4 já na psiquiatria, gente. O pessoal da rede estadual, para cada 10 professores, 4 já estão na psiquiatria. É desse jeito que a coisa está acontecendo. Então, na realidade, é importante que cada um de vocês aqui seja um elemento multiplicador desse esforço, né, do nosso deputado Daniel Lebrelon, e que a gente agora, né, multiplique essa informação, crie o fator de conscientização. É muito bom ver o pessoal aqui da Universidade do Brasil, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Dr. Rosival, foi nosso amigo pessoal durante muito tempo, né? Dr. Fernando, né? Dá um abraço lá ao Dr. Fernando. Então, na realidade, a gente vê que é importante enganjar o UERJ, como a gente viu aqui, o pessoal da UERJ que está aqui também, né, junto conosco, e é importante que todas as áreas do governo participe desse esforço, entendeu, deputado? Porque, na realidade, todos somos humanos e estamos sofrendo um processo de desumanização todos os dias, não é? E quem gosta da Bíblia é bíblico, né? Já falava que nós iríamos enfrentar dias difíceis. Porém, eu entendo que esse apocalipse que está se apresentando para nós, ele é fora de hora, ainda não é a hora das coisas caminharem para o rumo que a gente já sabe que vai acontecer. Então, é importante que cada um de vocês se envolva, se comprometa, né? Eu me sinto honrado de ter essa oportunidade de falar com vocês aqui, quero agradecer demais a Deus essa oportunidade de estarmos na casa do povo, falando para o povo, para autoridades que podem realmente fazer a diferença nesse estado, nesse momento histórico. Eu vou fechar dizendo que cada um de vocês aqui é um elemento histórico dentro de um momento histórico dessa nação, para nós podermos juntos mudar o que precisa ser feito. Eu já sou uma andorinha levando água no bico, falei isso para o Alexandre, e a floresta está em chamas. Nós precisamos somar esforços. Está na hora de abaixarmos as bandeiras, né? Apesar de eu ser vascaíno e sábado ter sido um dia bem difícil para nós do Vasco da Gama, mas está na hora da gente deixar para trás as diferenças e vamos ver o bom futebol, né? Vamos jogar a bola da maneira que deve ser jogada e vamos mudar a realidade desse estado juntos, tá ok? Obrigado a oportunidade, que Deus lhe abençoe, deputado. Agradeço as palavras do Dr. Alex Alves, que nos concedeu a sua fala em cima do tema de hoje na frente parlamentar. Prosseguindo a fala, eu passo a palavra para a senhora Daniele Pereira, que é professora da rede estadual e orientadora educacional, para falar sobre o tema de hoje. Bom dia, está perfeito? Bom dia a todos, eu sou a professora Daniela Pereira Vasques, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sou orientadora educacional no Colégio Estadual Herbert de Souza e sou mestre em Educação Básica. E atuo há 15 anos na Secretaria de Educação. Antes de começar a minha fala, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente ao deputado pelo convite e ao Roberto da UERJ também, que nos proporcionou estar aqui hoje falando com vocês sobre a experiência da Secretaria. Eu achei que a minha colocação foi perfeita, logo após o meu amigo ali, que falou de como está a situação dos professores da rede estadual, né? A gente sabe sim que a gente tem um problema muito grave, tanto com os alunos quanto com os professores da rede, do ponto de vista da humanização, do tratamento da humanização desses cidadãos, né? Antes de eu entrar especificamente na rede, só
pegando um pouquinho do que já foi dito aqui, né? Para a gente entender quando a gente fala de humanização no atendimento, né? O deputado colocou muito bem o que é humanização, né? Na fala dele. Mas quando a gente fala de órgãos públicos, né? A gente tem que entender primeiro qual é a missão desse órgão, qual é o seu objetivo, o que ele propõe, né? E como ele vai fazer para desenvolver esse trabalho. Eu vou falar especificamente da Secretaria de Educação, porque é onde eu atuo, né? Então, falar sobre o que já passou é desnecessário. Todo mundo sabe, todo mundo acompanha qual é a problemática da Secretaria de Educação, né? Tudo que a gente já passou, né, nesses 15 anos que eu estou na Secretaria, tudo o que a gente viu e tudo o que a gente não viu e gostaria de ter visto, né? As políticas públicas de educação, muitas vezes, não priorizaram, ou quase sempre, não priorizaram a questão da humanização no atendimento do aluno, da comunidade escolar como um todo, especialmente a família, e dos profissionais da área. Falando da SEDUC, propriamente dita, né, a missão própria da SEDUC é colocar o aluno na escola, manter esse aluno na escola e garantir o sucesso desse aluno, ou seja, que ele possa ter acesso à sua formação integral, com humanização, obviamente, nessa formação, e que ele saia dali formado a partir de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Mas de que maneira é possível a gente atingir essa meta? A gente tem a nossa meta clara, a gente sabe exatamente para que a Secretaria existe e por que ela existe. Mas como garantir que a gente vá atingir essa meta, né? Falando especificamente da Secretaria de Educação, algumas ações têm sido feitas. Eu não tenho como não destacar o que tem acontecido nessa última gestão, na gestão que nós estamos vivendo agora. Eu coloquei ali nos slides para vocês verem algumas imagens, né? Porque às vezes a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, uma das coisas que foi muito falado aqui, na questão da capacitação, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas o mais importante que eu quero destacar nessa imagem é o seguinte: para a gente conhecer a necessidade, né, do cidadão, daquilo que está acontecendo, a gente precisa conhecer aquela realidade. A rede estadual de educação é uma rede muito ampla, né? São mais de 1.500 escolas na rede. E cada escola é uma realidade diferente. Qual é a grande novidade que a gente tem visto, né? O nosso secretário de Educação tem comparecido a todas as unidades escolares. Mais do que comparecer à unidade, eu coloquei a imagem do dia que ele foi na escola que eu trabalho ali. Ele não só vai à escola, mas ele conhece todos os ambientes dentro da escola, né? O que a escola oferece, desde o refeitório, as áreas comuns, né, e a comunidade no entorno. E ele tem conversado com os professores diretamente, né? O que me chamou muito a atenção foi que assim que o secretário de Educação assumiu a pasta, uma das primeiras atitudes dele foi colocar um número de telefone, de WhatsApp à disposição para os servidores para poderem ter contato com ele e mostrar para ele quais eram as suas necessidades. Eu confesso a vocês que eu duvidei. Como eu já estava com 15 anos de rede, eu duvidei. E eu entrei em contato com esse telefone. Qual não foi a minha surpresa quando eu fui atendida? Não só pelo secretário, como por sua equipe, e o problema que eu levei para ele foi resolvido. Isso já era uma grande novidade, e no meu ponto de vista tem a ver com a humanização dos serviços, do atendimento público, porque a gente nunca teve esse contato direto com a secretaria. Pelo menos nos 15 anos que eu estou na rede, eu não me lembro disso. Pode passar.
Depois de conhecer a nossa realidade, a segunda coisa que o secretário de Educação tem feito e que tem me chamado muita atenção é conversar diretamente com os alunos. Ele tem estado com os alunos e tem promovido programas que valorizam o protagonismo juvenil da rede estadual. Eu coloquei ali na imagem para vocês verem ele conversando com alunos de várias regiões do estado, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de várias regiões, e alguns programas ali, né? O secretário implementou o Show de Talentos da SEDUC, né? Que foi um grande sucesso em toda a rede. Nós temos um programa chamado SEDUC Sem Muros. Esse programa acontece na minha escola, e a escola é aberta aos sábados para atender a comunidade naquilo que é mais necessário. A minha escola, o Colégio Estadual Herbert de Souza, fica na subida da comunidade do Turano. E nós temos um problema ali, que são áreas de lazer no entorno da escola. A escola é aberta para a comunidade aos sábados, e a comunidade pode, não são todos os sábados, é um sábado no mês, mas a comunidade pode usar aquele espaço, né? Além disso, o secretário está implementando as lutas nas escolas, né? As lutas de jiu-jitsu como formação para os alunos da rede. Uma coisa que se falou bastante aqui e que eu concordo 100% é a questão da capacitação, né? Quem atende diretamente o aluno é o professor da rede. E esse professor, ele precisa ser capacitado, não só naquele seu conteúdo, né, naquela sua formação, mas também na questão do atendimento, né? Nesse sentido, a Secretaria tem estabelecido parcerias com a Secretaria de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, com a Fundação CDERJ, né, e com o Instituto Ayrton Senna, entre outras, para poder dar essa formação, né? A formação no conteúdo do professor, na sua área de origem, a formação na utilização de tecnologias, porque os nossos alunos, eles são digitais, então a gente precisa começar a ter uma linguagem, e na formação humana, no tratamento, né? Como atuar em sala de aula, não querendo dizer o que o professor tem que fazer, mas aquilo que deve ser considerado, né? Então, essas formações estão acontecendo, eu já participei, então sei que elas estão acontecendo e estão aí. E aí eu trouxe uma imagem bastante significativa. Em 15 anos que eu estou na Secretaria de Educação, eu nunca vi a Secretaria emitir nota, por exemplo, de perda de algum funcionário, né? Eu coloquei 2 exemplos aí, uma professora que é uma ex-diretora de uma escola e um outro professor, né? E a rede comunicou para todos nós, né, pelas mídias digitais, o falecimento, a sua nota de pesar. E eu não posso deixar de destacar o Gabriel. Gabriel, para quem não se lembra, é um aluno que morreu na sexta-feira retrasada com um tiro no peito enquanto esperava o ônibus para ir para a escola, na Rua Conde de Bonfim. O Gabriel era meu aluno. Gabriel estudava na minha escola. Eu não preciso dizer para vocês o quanto foi triste, o quanto foi difícil aquela sexta-feira e a semana que se sucedeu, que foi a semana passada. Nós temos recebido o pai do Gabriel na escola praticamente todos os dias, ele tem ido lá conversar conosco, como uma forma de consolo, como uma forma de estar mais próximo dos amigos do Gabriel, né? E eu não posso deixar de colocar aqui a postura da Secretaria de Educação. Assim que a Secretaria foi comunicada, né, todas as pessoas responsáveis pela nossa escola da Regional Metropolitana 6, que é a qual a gente pertence, as pessoas estiveram lá, né? Quero agradecer de forma muito especial a diretora regional pedagógica, a professora Bianca, que nos apoiou muito. E eu não sei se todos aqui têm conhecimento, mas no dia que o Gabriel faleceu, que foi na sexta-feira retrasada, estava acontecendo aqui nessa casa o Congresso Estadual de Educação. E o nosso secretário estava presente aqui.
nós estaríamos presentes porque fomos convidados, mas tivemos que suspender a nossa presença por conta do que aconteceu. E, apesar dele estar aqui, o secretário, que eu tenha visto e atendido, inclusive, o secretário pessoalmente entrou em contato com a direção da escola pelo menos 2 vezes, por telefone, fora os contatos pelo WhatsApp, né? Prestando total solidariedade, querendo saber se a secretaria estava se fazendo presente na escola, e mais do que isso, prestando solidariedade à família do Gabriel, intervindo diretamente na questão do enterro, dessas coisas mais práticas, né? Então, a secretaria se colocou totalmente à disposição da escola, mandou uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para atender os alunos e os funcionários da unidade, e permaneceu com a gente durante toda a sexta-feira do ocorrido e na semana seguinte, que foi a semana passada. Eu não tenho como deixar de destacar isso, porque, como eu falei para vocês, eu estou na rede há 15 anos. O Gabriel, infelizmente, não foi o primeiro aluno que eu perdi. Eu já perdi outros alunos na rede de forma tão estúpida ou mais do que foi a morte do Gabriel. O diferencial é que nas outras situações nós não tivemos essa preocupação da secretaria, nós não tivemos esse cuidado com os nossos professores, nossos colegas, com os nossos alunos. E eu entendo isso, deputado, como humanização no atendimento, né? Porque passar por uma perda da forma que foi não é fácil. Eu sei que ainda tem muito para fazer, né? Nós falamos aqui da questão da capacitação, nós falamos da motivação, né? É importante motivar os servidores, seja ele de que área for, mas nós acreditamos também que é necessário que haja um canal de comunicação entre os servidores e a secretaria e as secretarias de Estado, para que as denúncias possam ser feitas. Denúncias, alguma comunicação que não passe pela escola, né? Isso é importante, até para a gente ter uma noção da qualidade do serviço que está sendo prestado. Na Secretaria de Educação, nós temos lá a ouvidoria itinerante, que vai em várias escolas. Eu coloquei um exemplo ali, da que aconteceu agora, dia 13 de agosto, né? Além disso, nós temos a Central de Relacionamento, que é um canal onde qualquer cidadão pode entrar em contato pela internet, fazer a sua denúncia de forma anônima, ou não, se ele quiser se identificar, ele pode, e ter a garantia de que aquela denúncia ou aquela informação será verificada, né? Isso também acontece. A gente não tem acesso às informações de quantas denúncias são feitas ou sobre quais os assuntos mais aparecem, mas a gente sabe que existe esse canal de comunicação. Para terminar, eu queria agradecer a todos mais uma vez por estar aqui e dizer assim, a gente sabe que nós estamos começando um caminho, né? Esse caminho no atendimento da humanização, foi muito bem falado aqui mais cedo, né, no início, muitas vezes é voltado só para a área da saúde, mas a gente tem que ter humanização nas relações, né? E as relações acontecem em todas as áreas, não só na saúde. A saúde é porque a gente está mais fragilizado, né? Então talvez por isso apareça mais. Mas é importante a gente humanizar as relações, sejam elas quais forem, né? Muito ainda tem que ser feito, a gente sabe, e é por isso que a gente está aqui, né, hoje. Mas a gente não pode deixar de destacar o que tem sido feito. É um primeiro passo, mas a caminhada só começa quando a gente dá o primeiro passo. Obrigada a todos. Obrigado, senhora Daniele, pelas palavras, a qual o nosso tema aqui hoje é humanização, independente da situação. E é bom para a gente refletir diante de tantas situações que nosso Estado tem passado. Mesmo a crise, mesmo passando essa dificuldade,
Eu tenho visto o empenho do governador Wilson Witzel e também na área da educação do Pedro Fernandes, a qual nós estivemos no final do mês passado, lá na SEDUC, na implantação de um projeto de artes marciais dentro das escolas, e nós somos coautores desse projeto de lei que tramita aqui na casa, aonde todas as escolas estaduais estarão sendo beneficiadas com a inclusão desta lei e esse projeto permanente da atividade de artes marciais, não para estimular a agressão ou a luta, mas a disciplina e o interesse educacional do aluno em si. Isso já foi pesquisado em outros países, em outros estados, e esse programa, esse projeto, ele foi fundamental na evolução educacional do aluno, e no estado do Rio de Janeiro não vai ser diferente. Então, temos presenciado isso, o empenho, em poucos meses, o estado do Rio de Janeiro procurando fazer não o possível, e sim o impossível pela sociedade em si. Tem sido difícil, mas não tem sido impossível. Então, como parlamentar e defensor da lei e representatividade das pessoas de bem, devemos destacar esse comprometimento que os secretários têm tido para com a população e o nosso governador também. Precisamos melhorar muito, porque nunca vai ser o bastante, mas não podemos ficar de braços cruzados diante do que temos visto na sociedade. Quero também trazer a palavra à senhora Priscila Pinheiro, ela que é diretora de formação e qualificação do DETRAN no nosso estado. Queria dar um bom dia a todos os nossos alunos visitantes hoje na casa aqui. Bom dia, sejam bem-vindos à casa de vocês, tá? Fica à vontade. Pode ficar, não tem problema não. Não era para ir embora. Se sentiram à vontade. Bom dia a todos. Eu sou Priscila Monzato. Agradeço imensamente por essa oportunidade de falar em algo que eu acredito muito e que eu já venho disseminando ao longo da minha prática cotidiana. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, Roberto, pelo convite. Estou muito satisfeita por poder contribuir um pouquinho com a minha experiência. Pode passar, por favor? Bem, primeiro eu queria trazer um pouquinho da concepção sobre humanização, né? A gente alinhar um pouquinho os conceitos e demonstrar o que eu penso sobre humanização. Com tanta tecnologia no nosso dia a dia, a gente percebe que o celular ultimamente tem roubado um pouquinho a nossa atenção e a gente tem deixado esse lado um pouco humano de lado. E aí, na minha prática, que eu vou apresentar já para vocês, não tem sido diferente. Eu sou da UERJ e no momento eu estou cedida há 6 meses para o DETRAN do Rio de Janeiro. E vocês provavelmente imaginam os desafios que eu estou tendo por lá, né? E a gente vem fazendo um projeto de humanização nos postos. E como eu acredito que nada é por coincidência, tenho certeza que tudo isso tem um propósito. Nesse exato momento, eu estou fazendo esse trabalho no DETRAN, e aí a gente vem discutindo sobre isso, e o Roberto faz o convite, e eu falei, nossa, que máximo, poderemos contribuir de alguma forma, né? Então, assim, para mim, humanização é a gente, de fato, ser humano, né? Antes de ser um profissional, a gente precisa lembrar que somos seres humanos. É acolher, é entender a dor do outro, é ter empatia, é olhar olho no olho. Eu acho que está faltando um pouco disso, né? Com essa rotina tão corrida que a gente vem adotando. Então, de fato, humanizar é isso, é ser humano, é simples assim. É resgatar alguns valores que têm se perdido ultimamente. Eu trouxe um pouquinho da minha trajetória só para vocês entenderem de que forma que eu posso contribuir, né? Como que a minha experiência pode contribuir. Eu sou pedagoga formada pela UERJ, com gestão de gestão de projetos e na parte de humanização do trabalho. Eu sou coach de carreira e de liderança. E eu já atuo em cargos públicos, em serviço público, em cargo de gestão, há 10 anos. E 15 anos na área de serviço público. E eu sempre atuei nessa área de qualificação. Eu amo o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm trazendo esse discurso da capacitação, porque realmente eu sempre vi valor nessa área. E nem sempre essa área é tão valorizada, né? Mas eu continuo lutando muito por isso, porque é o caminho que eu acredito, é o caminho da educação. Eu, enquanto pedagoga, sempre atuei nessa área de educação organizacional. E é uma área que também tem muita carência de cuidados. Porque antes da gente olhar
para o servidor público, a gente também precisa entender que ali existe um ser humano e a gente também precisa cuidar desse servidor público para que isso também reflita de forma positiva no atendimento à sociedade, não é verdade? E aí, durante a minha experiência em gestão pública, eu comecei a perceber que, através das aulas que eu dou no MBA, que é na Faculdade de Administração e Finanças, representada ali pelo Gerson, lá na UERJ, eu venho criando espaços para disseminar sobre isso. Porque lá as aulas que eu dou é justamente para a liderança. E eu venho disseminando sobre o estilo de liderança humanizado, que é o estilo que eu adoto na minha prática, acredito nisso. E lá eu tenho ocupado esses espaços cada vez mais para a gente debater sobre isso, entender como isso se permeia nas empresas, como são essas relações entre os líderes e liderados. Porque se a gente adota um estilo humanizado também na nossa forma de liderar, de lidar com as pessoas, isso acaba se refletindo em efeito em cascata e chega lá de quem está na ponta fazendo atendimento para a sociedade. Então, à medida em que a gente trabalha com os servidores de forma humanizada, isso também se reflete no atendimento. Pode passar, por favor. E aí, nesse momento, a gente está lá no Detran, fazendo um serviço de humanização de atendimento nos postos do Detran. Nós temos hoje 49 postos só na região metropolitana. Vocês sabem que a capilaridade do Detran é enorme, né? E a gente precisa começar de forma micro, senão a gente não começa, porque os desafios são muitos. Então, a gente precisa começar pequeno para atingir o grande. E aí, nesse momento, a gente está fazendo um diagnóstico, que é entender o cenário que esse servidor atua, entender quais são as necessidades dele, para então entender o que o cidadão precisa, como ele avalia esse atendimento, se de fato esse atendimento não está ok. A gente sabe que não está ok, porque a gente também faz parte da sociedade, mas a gente precisa ouvir. Esse canal de escuta é muito importante para a gente aproximar e entender de fato o que essas pessoas estão passando e sentindo para não oferecer um atendimento humanizado e de tanta qualidade assim como a gente deveria prestar. E aí eu trouxe uma pesquisa interessante. A gente não tem hoje um canal que mensure a satisfação da sociedade único, né? Um canal público que seja único, que concentre todas as queixas, satisfações, críticas e elogios da sociedade. Mas a gente tem o Reclame Aqui, por exemplo, que é um dos canais que o Detran utiliza hoje. E aí, curiosamente, nesse ano que estamos em nova gestão lá do Luiz Carlos, a gente percebe que tem um movimento gradativo de melhoria, né? A gente começou com 6.1, 6.2, 6.3 e vocês vão ver lá no cantinho, naquela barrinha verde, que hoje a gente tem 100% das reclamações respondidas. Isso não quer dizer 100% das reclamações atendidas, né? Mas a gente responde, ou seja, a gente abriu um canal de escuta e a gente está se comunicando com esse cidadão que está ali fazendo a queixa, que está colocando as suas dificuldades em relação ao atendimento do Detran. E isso vem muito do presidente, porque hoje ele tem esse estilo humanizado, ele vem buscando essa conexão, essa proximidade com o cidadão. Ele mesmo atende os servidores lá no gabinete dele, ele mesmo responde pelo WhatsApp, ele mesmo responde pelo Facebook. Às vezes a gente até brinca e fala, presidente vai ser presidente, porque a gente precisa estar perto, mas não pode ser o tempo todo, né? A gente tem rede de apoio, você pode contar com a gente, porque ele faz essa questão de atender, de saber pessoalmente o que está acontecendo, de estar próximo dessas pessoas e trazendo essa realidade para a gente. E aí, quando ele me fez o convite, Priscila, eu quero você nos postos, eu quero esse olhar, porque eu entendo que você tem esse olhar humanizado, então eu quero esse olhar para você entender o que de fato está acontecendo. E aí foi muito curioso, porque aí eu fui para o Reclame Aqui e eu vi que aquela carinha ali que está regular, amarelinha, um dia ela esteve furiosa, ela esteve com a carinha roxa. Se vocês já entraram alguma vez no Reclame Aqui, vocês sabem que tem uma reputação aí gradativa, né? À medida que a empresa vai se comunicando e atendendo, ela vai tendo uma avaliação mais positiva. Então, um dia essa carinha esteve furiosa e hoje ela já está regular. Isso, para mim, é um indicador de que estamos indo no caminho certo, né? Precisamos nos manter por aí nessa direção. E aí, hoje, de 49 postos, nós conseguimos fazer a avaliação de 14 postos. A gente só tem 3 semanas, tá? Com esse projeto rodando. Então, a gente tem 14 postos avaliados, 3 avaliadores atuando nesse momento, fazendo avaliação, e um desses avaliadores sou eu. E 8 áreas diretamente envolvidas. Na sexta-feira, no final do dia, nós já fizemos reuniões com esses gestores que estão diretamente envolvidos e relatamos o que nós vimos ali naquele momento que a gente fez as visitas nos postos. Alguns comportamentos comuns eram o celular, né, que rouba a nossa atenção o tempo todo. Então, ao invés das pessoas estarem atendendo, a sociedade estava ali esperando atendimento e os servidores estavam no celular.
Isso é muito comum, a gente não vê isso só no serviço público, a gente vê isso em todos os lugares, não é verdade? A tecnologia, ela realmente tem ocupado esse espaço. E a gente esquece de ser ser humano, de olhar no olho, de dar atenção, de acolher, de receber, de entender o que o outro está te trazendo para você poder atender de maneira com mais qualidade. E aí a gente relatou essa questão das dificuldades, né, de lidar com a tecnologia. E aí os gestores que estão diretamente envolvidos vão nos ajudar nesse processo de sensibilização, de conversa com os servidores, porque aí no Detran a gente tem, além dos servidores que trabalham nos postos, a gente também tem a empresa terceirizada, né, que está ali caminhando junto. Então a capacitação ela vai ser voltada para esses servidores e a sensibilização vai ser voltada para essa empresa terceirizada para que ela possa capacitar e qualificar melhor esses prestadores de serviços. E aí outras questões foram, por exemplo, o ambiente físico. A gente sabe que dentro do serviço público a gente tem algumas dificuldades em relação ao ambiente físico e no Detran não é diferente. Então, quando a gente vê um ambiente físico depredado, que não atinge, que não impacta a motivação de forma positiva desse servidor, é claro que isso reflete no atendimento. Então, a gente precisa também olhar para esse servidor, cuidar desse servidor, para que isso, de fato, impacte o atendimento dele, né? Se a gente não ouve essas necessidades dele, a gente não consegue fazer com que ele entregue o melhor que ele tem para fazer. Então, essa reunião com os gestores, ela foi muito positiva, a gente começou na sexta e hoje eu vou dar continuidade a ela, assim que eu voltar lá para o Detran, a proposta é que a gente já traça um plano de ação para a gente começar a pensar em como a gente vai fazer, como a gente vai envolver todas essas áreas para que cada um seja agente de transformação nesse cenário. E aí o que eu acho importante é o planejamento, alguém falou aqui sobre isso, né? A gente precisa ter os indicadores, a gente precisa avaliar o que não está legal para a gente poder traçar um plano de ação e entender onde a gente quer chegar, né? E isso tem sido a minha proposta. A gente tem feito as pesquisas de campo, a gente já tem feito as reuniões com gestores, e aí visando a melhoria contínua e rápidas entregas, porque essa é a cultura ágil que vem aí dominando o mercado, né? A gente precisa olhar para essas boas práticas que o mercado também nos ensina. À medida em que a gente trabalha com pequenas entregas, a gente consegue ir melhorando aqueles projetos e ir aperfeiçoando as nossas práticas e atingindo um grupo muito maior. Então, a gente tem feito com esses 14 postos inicialmente, mas a tendência é que a gente vá ampliando e atinja todos os 49 postos da região metropolitana, até que a gente consiga também expandir para o interior do Rio de Janeiro, né? Então, a ideia é a gente criar um plano de ação envolvendo essas áreas, entendendo que cada um tem a sua contribuição para esse projeto poder dar certo e depois avaliar como isso foi para a sociedade, né? Avaliar se no Reclame Aqui, por exemplo, a gente já saiu do regular e avançou um pouquinho mais. Eu entendo que esse movimento é gradativo, ele leva tempo, mas ele precisa de esforço e pessoas que estejam engajadas e que acreditem nessa humanização, né? Eu sou uma delas. Eu tenho certeza que cada um de nós hoje vai sair daqui com essa sementinha, pensando um pouquinho mais de como a gente pode colocar em prática no nosso cotidiano, né? Seja como servidor público ou seja como cidadão, porque a humanização ela permeia os dois lados, não só do servidor público, não é verdade? Então, assim, eu espero que hoje seja só o início de um grande movimento e que a gente, de fato, consiga humanizar o serviço público, porque a gente está precisando disso mesmo. Muito obrigada. Agradeço a senhora Priscila pelas palavras. Quero convidar a senhora Ana Paula Salomão, a superintendente da Prestação Social, Proteção Social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Direitos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em nome da secretária de Assistência Social, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, eu queria dizer que a secretaria, enquanto todos os órgãos aqui envolvidos, reconhece a importância de ações conjuntas, porque a garantia de um melhor atendimento público e enfrentamento a essa questão é uma ação que perpassa todos os órgãos do Estado envolvidos, enfim. Então, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, nós estaremos presentes na ação que nos cabe, em conformidade com o Sistema Único de Assistência Social, garantindo ações de apoio técnico, qualificação, buscando melhorar a qualidade da gestão em todos os 92 municípios de Estado, que têm uma execução direta das políticas de assistência social, e também nos demais espaços.
Nós nos colocamos à disposição, então, e desde já parabenizamos o deputado pela iniciativa e desejamos que tenhamos um resultado positivo a partir desse início de discussão com diferentes atores aqui envolvidos, todos buscando a melhoria e a humanização dos atendimentos no nosso Estado. Muito obrigada. Agradecer as palavras da Nossa Senhora Ana Paula Salomão, contemplando o tema hoje da nossa frente parlamentar. Convido também o senhor Floresvaldo Mouro para falar um pouco a respeito sobre o nosso tema da frente parlamentar. Bom dia a todos, bom dia, deputado, na figura de quem cumprimenta a mesa. É um motivo de muita satisfação, de muita motivação a gente tratar desse tema, né? A gente fica muito feliz de que a gente tenha construído, né, e haja um entendimento de que todos somos parceiros nessa luta. E a Alerj não foge à luta, né? A Alerj está aqui ombreando com todas as forças existentes para que a gente possa construir uma política, não só falando aqui de saúde, mas como todos já colocaram aqui, né? A questão da humanização, ela está intrínseca na figura do servidor público, né? O servidor público, na sua essência, ele é aquele que se entrega em prol, né, de um bem comum, de um interesse comum, né? Ele tem a obrigação, ele tem na sua essência esse vírus, né? Ele tem que estar com isso bem aflorado, porque senão as entregas elas não serão as melhores. A Secretaria de Saúde, ela vem já na figura do secretário, né, uma pessoa extremamente técnica, competente e muito vinculadas a essas questões, né? Algumas pessoas já disseram aqui que a gente não precisa tocar mais nesse assunto, que isso também a questão do que a gente herdou, do legado. Muito difícil, muito complexo, uma desestruturação muito grande e ainda uma questão de compromisso, né, com a coisa pública, que nos levou àqueles grandes desvios em várias áreas, na saúde inclusive, onde essa desconstrução, né, a gente acredita que ela foi feita de propósito, né? Então a gente resgatar essas pessoas de volta, né, para um projeto diferente, é um compromisso do secretário, né? A gente costuma dizer que a saúde é um grande transatlântico, né? A gente não consegue virá-lo rapidamente. A gente começa a fazer um monte de ações e vai vendo que ele começa a se direcionar para o melhor caminho. Mas essa velocidade às vezes não é aquela que a gente gostaria, podem ter certeza disso. A gente vem fazendo um esforço muito grande para que esse grande transatlântico tome o melhor caminho, o melhor rumo. E nesse momento aqui, o que a gente vai percebendo, né? Eu venho da área, se me permita 2 minutos aqui de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou coronel da Polícia Militar. Em 2014, eu sou da área da tropa mesmo, né? Da área. Não sou do quadro de saúde, porque a Polícia Militar ela tem um quadro de saúde também. E em 2014, no auge da crise, eu era diretor de logística. Nós tivemos uma crise grave no Hospital Central da Polícia Militar. E eu fui convocado pelo comandante-geral para assumir o hospital, para a gente resgatar o hospital, em função de
os mesmos problemas aí que aconteceram depois, a gente foi vendo no estado também. E ali ali eu fiquei 2 anos e meio, fui para ser um interventor, que depois o hospital passaria para as mãos de um outro especialista, e acabei ficando 2 anos e meio na gestão do hospital. Depois disso, em função também da minha formação mais na área de gestão, a área administrativa, eu acabei sendo diretor-geral de saúde da Polícia Militar, e a gente também fez algumas coisas ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, que a minha fala, e aí quando o Edmar, né, foi ser convidado para ser o secretário, ele entendia ali que tinha um problema de processos, de gestão, que ele gostaria que eu o ajudasse nesse trabalho. Por isso que eu vim trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde. Mas o que eu queria dizer, fechando o parênteses aí, é que desde lá, nas primeiras aulas lá na área tem bastante gente da UERJ aqui, né? Nas primeiras aulas lá de administração teórica, vamos chamar assim, né? Meus primeiros professores já diziam o seguinte: sempre vai ter recurso para um bom projeto. E eu acho que hoje, deputado, acho que é o grande desafio nosso aqui, é construir o bom projeto, juntos, né? A Secretaria de Saúde, ela entende a importância, está comprometida, já está desenvolvendo uma série de ações, né? Nós resgatamos, né, a assessoria de humanização, que já tinha perdido completamente a finalidade dentro da Secretaria de Saúde. Hoje é uma assessoria atuante, efetiva, que poderia chamar o Rafael aqui para demonstrar todas as nossas ações já implementadas, mas a gente está em busca do projeto maior, do grande projeto, do projeto que vai transformar. Então, deputado, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, em nome do secretário, e nós estamos juntos nessa luta, tá? Muito obrigado. Obrigado, senhor Floresvaldo Mouro, subsecretário-geral da Saúde, representando aqui o senhor Edmar, o nosso secretário. Obrigado pelas palavras que foi aqui colocada na nossa frente parlamentar no tema de hoje. Quero estender a palavra para o doutor Leomar Valença, ele é engenheiro, advogado, especialista em gestão de atendimento. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, primeiro parabenizar o deputado Daniel Librelon por essa frente parlamentar, né? Deputado, importantíssima em todos os sentidos, né? E como um deputado em primeiro mandato, me surpreende positivamente essa sua iniciativa. Colocar para as pessoas inicialmente a questão da trazer a humanização para dentro de um serviço, né? Seja ele qual for, né? Nós estamos falando de trazer a ética humana, né? A ética profissional. Nós estamos falando de trazer os valores humanos e a moral humana. A moral, claro que vai ser relativa, ainda mais num país continental como o nosso, que ele é vertical. Estamos em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, 6 biomas, e temos diferenças culturais muito grandes em cada uma das nossas regiões. Bem, então pensando nisso, como a professora colocou, e quando ela muito bem colocou, sobre a capacitação, nós estamos falando do primeiro plano, que é o plano operacional, né? Precisamos dar as condições, e como bem colocou também o professor, a questão psiquiátrica vai ser atingido justamente quem está na linha de frente. O policial militar, o professor em sala de aula, o atendente lá no Detran, enfim, essas pessoas são atingidas diretamente. Nós temos uma formação precária, e aí sim, no plano tático já, né? Que nós temos lacunas. E, principalmente, a maior lacuna vem no plano estratégico. Aquela que deveria definir as estratégias de negócio, pensando o serviço público como negócio, porque em algumas nós estamos falando de concessionárias,
né, e outras são delegadas pelo serviço público, por exemplo, a coleta de lixo em alguns estados, né, alguns municípios. Nós estamos falando da serviço de energia, estamos falando da água, etc. Então, tudo isso perpassa por uma matriz que é idêntica para qualquer um. A área de educação, por exemplo, na maior setor privado, nós temos um custo X para poder captar um aluno. Mas para manter esse aluno, nós gastamos 10 vezes mais. Por que isso? Por causa do atendimento, temos que dar o sentido de pertencimento a esses alunos, né? A essas pessoas. Então, quando eu mesmo procuro um serviço público, eu tenho uma expectativa de atendimento em todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Não só sentar ali e uma pessoa está sorrindo para mim, mas esse sorriso, no final, ele tem que ser efetivo, né? Ele tem que ser eficaz, eu tenho que alcançar meu objetivo. Eu tenho que ser efetivo, eu tenho que fazer com que esse objetivo seja alcançado com o menor custo possível, para que a gente possa melhorar a qualidade desse serviço e oferecer cada vez mais. Mas isso tudo não vai adiantar se nós não tivermos um pensamento como esse, deputado, né? De pensar todos os dias ao longo dos anos, porque a efetividade ela é uma linha temporal. Uma empresa ela não adianta ela ir bem durante 10 meses do ano e os últimos 2 meses do ano ela é muito mal e o lucro foi embora. Então não adianta o Detran ser excelente durante 10 meses do ano e em 2 meses ela joga todo o trabalho fora. Então isso se chama efetividade. Então se nós estivéssemos preocupados, passarmos a estar preocupados com tudo isso, uma das coisas fundamentais é dentro da área de educação, nós termos uma escola, principalmente de gestão pública, bem eficiente e que possa preparar nossas elites, né? Essa elite de servidores públicos que estariam lá em cima. E eles a França tem isso e forma em torno de 34 alunos por ano, é muito pouco, né? É bem pouco. E as pessoas não ocupam simplesmente o serviço público, elas também vão para o serviço privado. Nós temos o presidente agora na França, que ele veio do setor privado, mas saiu da mesma escola de administração. O primeiro-ministro inglês, mesma coisa, saiu de uma escola de administração pública, passou pelo setor privado e depois se dedicou à área pública o tempo todo. Então, é essa formação que nós precisamos ter para nossas elites, né? Nós precisamos fazer isso, e não importa, né? Tem a polícia militar, né? Tem a sua escola própria, né? Porque a gestão pública não tem, né? Para que possamos passar por esse percalço. Mas, enfim, trazer a humanização é nós pensarmos a efetividade de todo esse processo, tá? Eu fico muito feliz quando eu vou ao médico, levava meu filho, ele dava um pirulito para a criança ficava feliz, mas no final ele dizia que aquilo era uma virose, e eu ia embora insatisfeito da mesma forma. Então, o que a gente precisa é alcançar esses objetivos, bem definidos, e tratar isso de forma profissional, tá? Profissional do início ao fim, trazendo os valores e tratando esses valores através de indicadores e metas, essas metas serem trabalhadas constantemente, e o seu gestor, parabéns para ele, né? Porque temos que tratar isso como reuniões de resultado. Como vai ser essa frente parlamentar, que eu tenho certeza absoluta que pela competência do deputado Daniel Librelon e principalmente das pessoas que o cercam, nós vamos ter um resultado efetivo. E eu quero parabenizar, deputado, mais uma vez, e agradecer e poder estar atento aos resultados que vão ser alcançados através desse grande trabalho, tá? E, como bem falou, para finalizar, é um trabalho de todos. Não adianta estarmos cobrando do gestor público resultados da qual a gente não quer participar sobre a sua construção. Aquela pessoa que diz que não gosta de política, que não gosta de participar disso, alguém vai escolher por nós, alguém vai fazer por nós. E quando nem sempre teremos eleitores conscientes e votar em um deputado como Daniel. Certo? Conheço pouco tempo, mas o tempo que eu conheci, eu digo para vocês que foi um voto bem dado, certo? Construtivo. E é isso que nós temos que ter consciência daqui para frente, nessa construção desse trabalho. Existe muita gente de valor dentro do setor público que a gente precisa dar apoio a essas pessoas para que elas possam construir cada vez mais e cada vez melhor.
Então, a nossa participação é extremamente importante. Obrigado, deputado. Quero agradecer a fala do professor. O professor já se fugiu aqui. Professor Leomar, que nós tivemos nosso encontro no ano passado e conhecendo um pouco a respeito do seu trabalho e levar esperança ao jovem, às pessoas na vida educacional, formando jovens que têm futuro. E sem mais delongas, para que não possamos estender na nossa primeira reunião da Frente Parlamentar e Humanização e Defesa do Atendimento Público em geral, o que nos levou a fazer essa frente parlamentar, juntamente com os demais parlamentares, senhores que estão à mesa, senhores convidados que aqui estão, não foi só a questão das demandas, das informações, das reclamações que o nosso gabinete, assim, teve como uma ouvidoria, mas diante da realidade e do trabalho que nós vemos desenvolvendo. Como aqui colocou o professor Leomar, é o meu primeiro mandato, nós estamos apenas 7 meses, vindo agora no segundo semestre, mas ser cidadão e cuidar das pessoas é um dever nosso desde casa, não é desde a vida pública. Eu falava e falo isso porque o que falta, muitas das vezes, do atendimento, não é nem a mesma condição, é a disposição. A condição é necessária, mas a disposição é o fundamental. Eu falo isso porque em 2017, aonde eu nem pensava em vir a candidato pelo estado do Rio de Janeiro, nós realizamos uma ação conjunta com alguns voluntários, com algumas pessoas no estado do Rio de Janeiro, em dar visibilidade e atenção a pessoas em situação de rua. Em 2017, nós acolhemos 70 moradores de rua. Desses 70 moradores de rua, nós conseguimos em 3 meses, nesse programa, ressocializar 51. Esse programa chamado Adotados. Inclusive o empresário Elton, que aqui está, na Baixada Fluminense, fica de pé aí, Elton. Ele é o nosso amigo que abraçou essa causa. Te agradeço. Nós que passamos a atuar na vida pública, infelizmente não tem tido tempo hábil para dar tanta atenção, porque foi um projeto e é um projeto que tem dado certo, sem nenhum benefício público, nenhum recurso público, apenas voluntário e de investimento próprio e de alguns apoiadores. Conseguimos ressocializar em 2017 51 pessoas em situação de rua, dando emprego, dando profissão, a documentação, encontrando a família de 48 deles, a qual um deles já tinha 19 anos que não via os irmãos e nem os familiares, vivendo 22 anos na rua, criando as suas leis, criando a sua forma de viver e ressocializando ele de uma forma ética, respeitosa e, acima de tudo, com dignidade. Então, a partir do momento que nós, com o apoio de todos, conseguimos ressocializar, sem apoio político, e isso é fundamental aqui colocar, mas apenas com disposição humanitária, conseguimos trazer esperança a essas pessoas que estavam jogadas na rua. E hoje, aqui nessa casa, eu tenho participado de constituições, eu tenho participado de comissões, de frentes parlamentares, apresentando projetos de leis a pessoas em vulnerabilidade, em situações de rua, aonde tem sido invisível para alguns da sociedade e esquecível para alguns órgãos públicos. Mas aqui na LERJ tem um representante, tem voz. E eu peço, antes de encerrar minha fala, pedir a todos que acompanhem esse vídeo, que acompanhem essa reunião que foi a primeira aqui realizada, que todos os convidados que aqui se faz presente, a todos que se esforçaram a estar aqui hoje, venham acompanhar um pouco dessa frente parlamentar e de muitas outras a qual nós temos feito parte nessa casa, como aqui colocou os oradores, os nossos amigos convidados, que não adianta a gente estabelecer uma frente parlamentar ou ter só um mandato na mão se não for atuante. Uma das minhas falas na minha campanha,
eu coloquei bem que eu não estaria vindo para esta casa, uma vez eleito, para compor uma cadeira, e sim para atuar e representar a sociedade. É um desafio para mim, porque é uma coisa que muitos do poder público não gosta de comentar, não gosta de frisar, mas como cidadão de bem, eu quero trazer a oportunidade, a ouvidoria da sociedade para essa casa e fazer valer todas as secretarias, a atenção, a humanização e o desenvolvimento do nosso Estado, porque ele precisa de representatividade, e aqui estamos. Obrigado a todos pelo carinho, e estaremos convidando a todos para uma próxima reunião, e eu tenho certeza que não vamos ficar por aqui, estaremos trazendo mais resultados diante da grande frente parlamentar em defesa da humanização do atendimento público em geral. Obrigado a todos. Nada havendo a declarar sobre a discussão de hoje, agradeço a presença de todos, informo que em breve estaremos nos reunindo para informar sobre as nossas ações e discutir os próximos passos. Bom dia, Deus abençoe a todos e que Deus nos ilumine. Obrigado.